Feche os olhos por um segundo e imagine isso comigo. Você está no topo de um prédio, tão alto que as nuvens estão abaixo de você, tão alto que você consegue ver a curvatura da Terra, tão alto que a pressão do ar já é diferente e seus ouvidos começam a estalar como quando você está em um avião. Agora, abra os olhos. Esse prédio existe. Ou melhor, está sendo construído neste exato momento, no meio de um dos desertos mais quentes do planeta. Um lugar onde tempestades de areia surgem do nada, onde o calor derrete asfalto, onde os ventos sopram com força brutal. E mesmo assim, alguém decidiu construir a estrutura mais alta que a humanidade já tentou erguer. 1 quilômetro de altura, 1000 metros, direto para o céu. A pergunta é, por quê? Por que alguém faria isso? E mais importante ainda, como isso é possível? Fique comigo até o final desse vídeo, porque a resposta vai te surpreender completamente. Antes de mais nada, você precisa entender o tamanho real dessa construção. 1 quilômetro de altura. Mas o que isso significa na prática? Vamos usar coisas que você conhece para comparar. A Torre Eiffel, em Paris, tem 300 metros de altura. Esse prédio caberia 3 torres Eiffel, uma em cima da outra, e ainda sobraria espaço no topo. O Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, tem 38 metros. Você precisaria de 26 estátuas do Cristo, empilhadas, para chegar na altura desse prédio. O prédio mais alto do mundo hoje é o Burj Khalifa, em Dubai. Ele tem 828 metros. Impressionante, certo? Todo mundo conhece, todo mundo já viu fotos, pois esse novo prédio vai ser quase 200 metros mais alto. Para você ter uma ideia real, se você estivesse no chão, na calçada, olhando para cima, levaria vários segundos só para seus olhos acompanharem a estrutura completa até o topo. E quando você finalmente chegasse lá em cima com o olhar, o topo estaria literalmente dentro das nuvens. Se você decidisse subir de elevador, mesmo nos elevadores mais rápidos já inventados, demoraria cerca de 3 minutos só para chegar ao topo. 3 minutos subindo sem parar, a 10 metros por segundo. Seus ouvidos estariam estalando a viagem inteira. E aqui vai uma curiosidade que poucas pessoas sabem. A temperatura no topo vai ser diferente da temperatura do chão. Tipo, diferente mesmo. Pode estar 35 graus lá embaixo e 28 graus lá em cima. A pressão do ar também é menor, você literalmente respira de forma diferente. Agora pensa comigo, construir algo assim já seria extremamente difícil em qualquer lugar do mundo, mas eles escolheram um dos piores lugares possíveis para fazer isso. A Torre Jeddah está sendo construída na cidade de Jeddah, na costa oeste da Arábia Saudita, e esse lugar é absolutamente brutal para qualquer tipo de construção. Primeiro, o calor. Estamos falando de temperaturas que facilmente passam dos 45 graus Celsius no verão. E não é aquele calor seco, confortável, não. É um calor úmido, porque a cidade fica na costa do Mar Vermelho. O concreto evapora a água mais rápido do que o normal. O aço esquenta tanto que você não consegue encostar nele sem queimar a pele. Os trabalhadores precisam fazer pausas a cada 30 minutos, senão desmaiam. Segundo, tempestades de areia. Do nada, literalmente do nada, uma parede gigante de areia com 100 metros de altura pode surgir no horizonte e cobrir tudo em questão de minutos. A visibilidade vai a zero, máquinas param de funcionar, o trabalho precisa ser interrompido imediatamente, equipamentos caros são danificados, e isso acontece regularmente. Ventos. Aqui no chão o vento já é forte, mas lá no topo, a 1000 metros de altura, os ventos podem passar facilmente de 100 km por hora. Isso significa que a estrutura do prédio precisa ser flexível o suficiente para balançar com o vento, tipo uma árvore, mas ao mesmo tempo forte o suficiente para não rachar ou, pior ainda, cair. É como tentar empilhar cartas de baralho em cima de um ventilador ligado no máximo. Simplesmente não faz sentido. E mesmo assim, mesmo com todos esses obstáculos insanos, eles decidiram fazer isso. Por quê? Se você está curtindo essas curiosidades absurdas, deixa o like agora. Isso ajuda o vídeo a chegar em mais gente curiosa como você. Para entender por que esse prédio existe, precisamos voltar alguns anos no tempo e entender a situação da Arábia Saudita. A Arábia Saudita tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Durante décadas, o país ficou incrivelmente rico vendendo petróleo. Rios de dinheiro, trilhões de dólares entrando todo ano.
Mas os líderes sauditas sabem de uma verdade muito inconveniente: o petróleo não vai durar para sempre. E mesmo que dure, o mundo está mudando. Carros elétricos estão chegando, energia solar está ficando mais barata. Países estão prometendo parar de usar combustíveis fósseis. Então, em 2016, o governo saudita lançou um plano gigantesco chamado Visão 2030. A ideia é transformar completamente a economia do país antes que seja tarde demais. Eles querem atrair turistas do mundo inteiro, querem construir empresas de tecnologia, querem que o mundo olhe para a Arábia Saudita e veja muito mais do que apenas petróleo e deserto. E aqui entra um truque psicológico muito antigo que países usam há milênios. Quando você quer ser notado, quando você quer que o mundo inteiro fale de você, você constrói algo impossível de ignorar. Os egípcios antigos construíram as pirâmides de Gizé. Até hoje, mais de 4.000 anos depois, todo mundo conhece, todo mundo fala. É um dos símbolos mais famosos da humanidade. Os romanos construíram o Coliseu, os franceses construíram a Torre Eiffel, os americanos construíram os arranha-céus de Nova York, Dubai construiu o Burj Khalifa e colocou o nome do país no mapa mundial do turismo. E agora é a vez da Arábia Saudita. Eles querem construir algo que faça o mundo inteiro parar, olhar e perguntar: como eles conseguiram fazer isso? A Torre Jeddah não é só um prédio alto, é um comercial de trilhões de dólares transmitido para o planeta inteiro, dizendo: nós estamos aqui, nós somos ricos, nós pensamos grande e nós vamos moldar o futuro. Mas a história fica ainda mais interessante quando a gente entra dentro desse prédio gigante e vê o que realmente vai ter lá. A Torre Jeddah vai ter mais de 150 andares, cada andar com pé direito alto, tipo de apartamento de luxo. E o que exatamente vai ter lá dentro? Nos andares de baixo, dos andares 5 ao 40, vão ter escritórios comerciais, empresas de tecnologia, bancos internacionais, consultorias, multinacionais gigantes. Todo mundo vai querer o endereço mais impressionante do mundo no cartão de visita. Imagina você dizer: trabalho no andar 35 da Torre Jeddah. É status instantâneo. Do andar 40 ao andar 80, vão ter apartamentos de luxo. E quando eu digo luxo, estou falando de apartamentos que vão custar entre 5 e 15 milhões de dólares cada um. Cada apartamento com vista panorâmica de 360 graus. Você acorda de manhã e vê o deserto de um lado, o Mar Vermelho do outro, montanhas ao longe e a cidade inteira lá embaixo parecendo formiguinha. Do andar 80 ao andar 120, vão ter hotéis 5 estrelas. Não é qualquer hotel, não. Estamos falando de marcas como Four Seasons, Ritz-Carlton, essas coisas. Quartos onde você literalmente dorme acima das nuvens. Você acorda de manhã, abre a cortina e tá tudo branco lá fora porque você tá no meio de uma nuvem. E aqui vai uma curiosidade incrível. Os quartos de hotel mais altos vão ter sistema especial de pressurização, tipo avião, porque a pressão atmosférica lá em cima é menor. Se não tivesse isso, você ia acordar com dor de cabeça todos os dias. Do andar 120 até o andar 150, vão ter restaurantes, bares, spas, academias, piscinas. Sim, piscinas. A quase 1 quilômetro de altura. Imagina você nadando e olhando pela janela de vidro vendo a cidade inteira lá embaixo. E no topo absoluto, o mirante mais alto do mundo. Um espaço com chão e paredes de vidro onde você pode literalmente olhar para baixo e ver tudo. Aviões comerciais voam a cerca de 10.000 metros de altitude, mas aviões menores, jatos particulares, helicópteros, vão estar abaixo de você. Você vai ver o sol nascendo antes de qualquer pessoa no chão conseguir ver, porque você está mais alto, mais perto do horizonte. E para chegar lá em cima, você vai entrar em elevadores ultra rápidos, que sobem a 10 metros por segundo. Para comparar, elevadores normais sobem a 1 metro por segundo. Esses são 10 vezes mais rápidos. Você vai sentir seus ouvidos estalarem, você vai sentir o estômago revirar como numa montanha-russa. Algumas pessoas podem até passar mal. Mas aí você deve estar pensando, se tudo isso é tão incrível, tão bem planejado, por que o prédio ainda não está pronto? Boa pergunta.
porque é aqui que a história fica dramática. Se inscreve no canal agora e ative o sininho, porque eu trago histórias insanas como essa toda semana. Aperta o botão vermelho aí. A construção da Torre Jeddah começou oficialmente em 2013. Nos primeiros anos, tudo parecia estar indo perfeitamente bem. As fundações foram feitas. Elas são tão profundas que vão 60 metros para dentro da terra, porque precisam segurar o peso absurdo de um prédio de 1 quilômetro. A estrutura de aço começou a subir. As primeiras dezenas de andares foram concluídas. Todo mundo estava animado. A imprensa do mundo inteiro estava cobrindo. E então, em 2017, tudo parou. Completamente. As máquinas foram desligadas. Os trabalhadores foram mandados embora. Os guindastes gigantes ficaram parados no meio do deserto. O motivo oficial divulgado na época foi problemas financeiros. Mas a verdade é bem mais complicada do que isso. Aconteceram mudanças políticas muito fortes dentro da Arábia Saudita naquele período. O governo começou uma operação anticorrupção gigante e prendeu dezenas de príncipes, empresários e investidores milionários. Alguns dos principais investidores da Torre Jeddah estavam entre os presos. O dinheiro que estava financiando a obra simplesmente secou da noite para o dia. Durante anos, a Torre Jeddah virou um esqueleto gigante de concreto parado no meio do deserto. Turistas começaram a tirar fotos dela como se fosse uma ruína moderna. Pessoas faziam piadas na internet. Virou meme. Todo mundo dizia: é o prédio que nunca vai ficar pronto. É a Torre de Babel moderna. Ambição grande demais. Virou um símbolo internacional de projeto fracassado, de sonho grande demais que não deu certo. E isso foi extremamente embaraçoso para a Arábia Saudita, um país que estava tentando mostrar para o mundo que era moderno, eficiente, poderoso. Mas aí, em 2023, algo mudou completamente. O governo saudita anunciou oficialmente: a obra vai continuar, e dessa vez é sério. Novo dinheiro foi liberado, bilhões de dólares em novos investimentos. Novas empresas de construção foram contratadas, engenheiros do mundo inteiro foram chamados, novos prazos foram estabelecidos. E por que isso aconteceu agora? Porque a Arábia Saudita simplesmente não pode se dar ao luxo de ter um fracasso gigante visível no meio do deserto. Esse prédio se tornou muito maior do que a arquitetura. Ele virou símbolo nacional. Se a Torre Jeddah ficar inacabada para sempre, é como o país admitir para o mundo inteiro que não consegue cumprir o que promete, que é só conversa, que é só propaganda. E em um momento onde a Arábia Saudita está investindo trilhões de dólares em novos megaprojetos, onde está tentando sediar Copa do Mundo, onde está tentando sediar Olimpíadas, onde está tentando atrair empresas de tecnologia do mundo inteiro, eles não podem falhar. Então a obra voltou. Os guindastes estão trabalhando de novo, o concreto está sendo despejado, a estrutura de aço está subindo, a torre está crescendo novamente, andar por andar. E quando ela finalmente ficar pronta, vai mudar completamente a forma como vemos os limites da construção humana. Porque se conseguirem construir um prédio de 1 quilômetro de altura no meio do deserto, no calor extremo, nas tempestades de areia, com ventos brutais, então praticamente qualquer coisa se torna possível. Agora vamos falar do que esse prédio realmente significa, além de concreto e aço. No final das contas, a Torre Jeddah é muito mais do que apenas um prédio muito alto. Ela representa poder, ela representa a ambição nacional, ela representa a vontade de um país de ser absolutamente impossível de ignorar no cenário mundial. Ao longo de toda a história da humanidade, sempre que uma nação ou uma civilização quis mostrar sua força, seu poder, sua importância, ela construiu algo monumental que desafiava tudo o que existia antes. As pirâmides do Egito foram construídas há mais de 4.000 anos justamente para isso, para mostrar o poder dos faraós, para dizer: somos eternos, somos poderosos, somos importantes. A muralha da China foi construída para mostrar a força do Império Chinês. O Coliseu de Roma foi construído para mostrar o poder de Roma sobre o mundo. Nos tempos modernos, o Empire State Building foi construído em Nova York nos anos 30 para mostrar que os Estados Unidos eram a nova potência mundial, mesmo no meio da Grande Depressão. O Burj Khalifa foi construído em Dubai para transformar um deserto em destino turístico global. E funcionou. Antes do Burj Khalifa, quase ninguém ia para Dubai.
Hoje é um dos destinos mais visitados do planeta. Cada um desses monumentos disse exatamente a mesma coisa para o mundo. Nós estamos aqui, nós importamos, nós fazemos história. Prestem atenção em nós. E agora é a vez da Arábia Saudita fazer isso. A Torre de Edá é a forma deles de dizer: não somos só petróleo, não somos só deserto. Nós pensamos grande, nós executamos, nós somos o futuro. E aqui vai uma reflexão interessante. A torre pode ou não ficar pronta nos próximos 5 anos. Pode ou não se tornar o prédio mais visitado do mundo. Pode ou não gerar o retorno financeiro que os investidores esperam. Mas uma coisa é absolutamente certa. Ela já conseguiu exatamente o que queria conseguir: fazer o mundo inteiro olhar para o deserto da Arábia Saudita e perguntar com curiosidade genuína como eles estão conseguindo fazer isso. Nós estamos aqui, nesse vídeo, falando sobre ela. Milhões de pessoas no mundo inteiro estão falando sobre ela. Ela já virou notícia internacional dezenas de vezes. Já apareceu em documentários, revistas, sites de arquitetura do mundo inteiro. Só isso já vale bilhões em publicidade gratuita para o país. E você, o que acha disso tudo? Vale a pena construir algo tão gigante só para mostrar poder? Ou isso é ambição exagerada que vai acabar mal? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Eu leio todos os comentários. E se você gostou desse vídeo, compartilha com aquele seu amigo que adora essas curiosidades insanas. Valeu e até o próximo vídeo!